O Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma, hoje nesse dia 3 de março de 2024, é o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez chegamos aqui nesse terceiro domingo da Quaresma. Que bom que o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. 19º dia da nossa caminhada quaresmal. Que bom que o Senhor nos permitiu chegar a este dia 3 de março de 2024. E a palavra do Senhor no dia de hoje, o Evangelho de São João, nos leva até Jerusalém e nos convida a acompanhar Jesus nesta missão que ele tem. E a gente fica preocupado e olhando como se fosse uma reportagem jornalística, e aqui não se trata disso. Nós vamos ficar preocupados por que Jesus fez um chicote de corda, por que expulsou os vendedores. Nós precisamos entender esse motivo que levou Jesus a fazer isso. No tempo do Antigo Testamento, se você pecasse,
você tinha que ir até o templo e oferecer um sacrifício. Quem tinha mais dinheiro oferecia um boi. Quem tinha menos oferecia um carneiro. E quem tinha quase nada oferecia uma pombinha. Lembremos que José e Maria ofereceram um par de pombinhas no templo. Fato é que Jesus agora, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais necessário oferecer o sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Assim, João Batista apresentou Jesus a seus discípulos e também a cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos ouvintes, Jesus agora é o verdadeiro e eterno sacrifício. Ele é o Cordeiro oferecido, o Cordeiro sacrificado para a remissão dos nossos pecados. E Jesus, no templo, então, expulsa os vendedores, expulsa os cambistas. Então Jesus expulsa do templo, porque fazia do templo, da casa de meu pai, como disse Jesus, uma casa de comércio. Porque o templo tinha a sua própria moeda, e para levar o seu próprio boi e o carneiro era mais complicado, principalmente se a viagem fosse longa. Então você levava o seu dinheirinho e lá no templo tinha que trocar esse dinheiro, porque o seu dinheiro era um dinheiro impuro. Então deveria trocar pelo dinheiro do templo. E claro, com isso os cambistas ganhavam a vida com os juros, com os a mais que colocavam neste câmbio, nesta troca da moeda. Jesus, sendo agora o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo assim os discípulos ainda não conseguem entender. Eles escutam tudo. Eu fico pensando que muitas vezes a mesma coisa acontece com a gente, né? A gente escuta o Evangelho, escuta a sua palavra e parece não mudar nada em nossa vida. E os judeus pediram a Jesus um sinal. Qual é o sinal que nos mostras para agir assim? E então Jesus diz que o sinal seria destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Claro, eles não entenderam nada, pensaram naquele templo de Jerusalém, mas Jesus estava falando da sua trajetória, da sua caminhada de missão, de ser obediente ao Pai até a morte de cruz, até o fim. Jesus estava falando da sua ressurreição. E os discípulos, escutando isso, segue o Evangelho dizendo que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e só depois da ressurreição é que os discípulos abriram os olhos, o ouvido e o coração para entender. Então eles lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Vamos pedir ao Senhor que neste 3º domingo da Quaresma, que nós consigamos escutar com atenção esta palavra, que neste 3º domingo da Quaresma, aqueles que podem, que vão comungar, aqueles que vão alimentar
da palavra, mas também da Eucaristia. Que seja esse momento de pensar não mais no sacrifício dos animais para o perdão dos pecados, mas que Jesus agora é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desejo a você um domingo abençoado, que quando você for participar da Eucaristia, lembre daquelas intenções que nós mencionamos aqui no início do programa, que você lembre daquelas pessoas que não acreditam, daquelas pessoas que procuram Jesus, mas sem saber quem é Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, é Jesus o enviado do Pai. Precisamos, como os discípulos, acreditar na sua palavra e acreditar também nele. Peço a você que, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like e possivelmente um comentário. Fique com Deus.